Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, sempre que eu peço sugestão de vídeo para vocês, tem sempre alguém que me pede para falar sobre autoestima. Eu até fiz um vídeo antigo aqui que se chama Dicas Práticas para Aumentar a Autoestima. É um vídeo muito assistido, em geral vocês gostam bastante. Então fica a recomendação para que vocês vejam esse vídeo também. Mas para complementar, eu vou fazer um novo vídeo sobre o tema, porque eu acho que a autoestima é sempre o nosso maior problema. É sempre uma questão que a gente precisa trabalhar. Como muito bem fala o querido Eli Cravo, a gente tem um problema de baixa autoestima congênita, né? Já na barriga da mãe, a gente já começa a receber as crenças, as informações de baixa autoestima, pelo fato do planeta estar em estado de... O planeta não, aliás. A humanidade está em estado de praga biológica. Né? Então as pessoas estão sempre competindo umas com as outras. Quando a gente nasce, a gente já começa a receber um monte de informação social de que a gente é um lixo, de que a gente é indigno, de que para ser alguém a gente tem que fazer uma faculdade, tem que ter um diploma, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então você sempre recebe mensagens diretas ou indiretas de que você precisa ter coisas ou fazer coisas para ser alguém interessante. Ninguém fala para você se amar do jeito que você é, para você se aceitar. Ninguém fala da sua centelha divina, da sua luz, do seu brilho, né, da sua sabedoria interna. Ninguém fala isso para você. As pessoas ficam o tempo inteiro, direto ou indiretamente, te ensinando que você é um monte de bosta. Né? Então a verdade é essa, falando bem papo reto, a verdade é essa. Então até você aprender a desenvolver a autoestima, amor próprio, é um treino. Você tem que meio que nadar contra a corrente, você tem que aprender a transcender o ego, olhar para dentro de si mesmo. Em geral, gente, vocês podem observar, quando você tá com a autoestima baixa, quando você tá se achando um lixo, quando você tá se achando incompetente, se achando burro, sei lá, se achando feio, se achando um estrupício, achando que você não consegue nada na vida, que ninguém gosta de você, quando você tá se condenando e se rejeitando, você pode ter certeza absoluta que é porque você não tá se olhando com os seus olhos. Você tá se olhando com o olhar de alguém, tem uma vozinha aqui na sua cabeça falando que você é um monte de merda, que tudo que você faz é besteira, que você é burro, que você é incapaz, que você nunca vai ter sucesso na vida. Você pode observar, não é você, não é o seu ser que está falando isso, porque o seu ser é divino, ele é perfeito. A sua essência divina é perfeita. Quando você está se achando um lixo, é porque com certeza absoluta você está identificado com essas vozes, com essas crenças que você foi absorvendo ao longo da vida, principalmente na primeira infância, né? Coisas que te falaram que você era. Então, começa a observar quem são essas pessoas internas que ficam te falando que você é um lixo, que você é incapaz, que você nunca vai conseguir ser alguém na vida, que você é feio, que você é sujo, que você é pecador. Começa a observar de onde vem isso. Não é do seu ser, não é você que acha isso de você. São coisas que você aprendeu, são coisas que estão no ego e que quando a sua frequência cai, quando você se identifica com isso, você começa a achar que isso é verdade. De repente você assiste um vídeo no YouTube, por exemplo, um vídeo de beleza, né? Sei lá. E a moda agora é a pessoa ter cabelo, sei lá, cabelo metade rosa, metade azul, vamos supor. Aí você não tem cabelo metade rosa, metade azul, né? Você não quer fazer isso no seu cabelo, então você já começa a entrar na crença da pessoa que fez o vídeo, e você já começa a se achar um lixo porque você não tem aquele cabelo, e você já começa a querer ter aquele cabelo para ser aceito. Começa a perceber como é que é esse mecanismo interno, né, da baixa autoestima. Qual que é o gatilho que deflagra isso em você? Porque em geral a gente tem a baixa autoestima congênita, quando a gente não medita principalmente, né, porque daí a gente não transcende o ego, não se conecta com o ser e fica identificado com o ego. Então a baixa autoestima fica cada vez maior. Mas quando ela tá, que você tem uma catarse, tipo uma crise, que você chora, que você se põe lá embaixo, que você se acha gorda, que você se acha magra demais, sei lá, que você se acha burra, o que for, vamos supor, né? Começa a perceber de onde vêm as vozes que te falam isso. O olhar da pessoa que está te falando isso, o olhar que você internalizou.
E aí, o que começa a acontecer quando você entra nessa frequência, quando você se identifica com essas vozes? Você começa a entrar na comparação. Como o Osho fala, quando a gente sente inveja de alguém, quando a gente está com baixa autoestima, é porque com certeza a gente está se comparando com um parâmetro ideal que é surreal, que não existe. Então você começa a pensar na fulana, no corpo da fulana, no cabelo da ciclana, na posição social de não sei quem, né, no quanto fulano ganha, enfim. Aí você começa a se sentir o cocô do cavalo do bandido. Ou o contrário, você pode polarizar para arrogância, porque timidez e arrogância, como fala o Ali Cravo, são os dois polos da mesma moeda. Tanto um quanto o outro são problema de baixa autoestima, né? Então os dois são problemas de baixa autoestima. Se vocês observarem, ou quando vocês estão se achando o máximo é porque vocês estão se comparando com alguém, ou quando vocês estão se achando um lixo é porque vocês estão se comparando com alguém, né? E aí, gente, quando você começa a se comparar com alguém, é muito engraçado. O Osho faz uma analogia muito interessante. Ele fala assim que você nunca vai ver uma rosa, por exemplo, se comparando com um lótus. Nossa, mas como eu queria ser aquele lótus, e olha como ele é muito mais bonito que eu sou rosa, ninguém liga pra mim, olha a minha cor, olha o jeito que eu sou, ninguém tem interesse em mim, olha quantos espinhos eu tenho, mas o Lótus é maravilhoso, o Lótus é poderoso, ele nasce ali da lama, ele é muito melhor que eu, ele é muito superior. Vocês já viram uma rosa se comparando com uma flor de lótus, gente? É ridículo, né? É uma analogia ridícula. Por que os animais não se comparam uns com os outros? Porque eles se deleitam, né? Eles são o que são, eles não têm a consciência humana que começa a se comparar uns com os outros. Eles não têm ego, então não tem essa coisa de um ficar achando que é melhor que o outro. Eles aceitam aquilo que eles são, né? Por que a gente não aceita? Porque a gente tem ego, então a gente tem esse hábito da comparação. Então, em vez da gente se deleitar, relaxar naquilo que a gente é, claro que a gente pode melhorar sempre, sem dúvida, mas primeiro a gente tem que aceitar, primeiro a gente tem que relaxar, parar de lutar no sentido de ficar brigando contra a realidade de uma forma reativa. E aí a gente para tudo, silencia o ego, medita, se desidentifica do ego para sair da comparação, para não precisar ficar ali naquela briga interna, né, naquele mal-estar profundo, e aí a gente age com consciência. Claro que você pode mudar seu corpo, mudar seu cabelo, mudar sua situação de vida, mas você não vai fazer isso brigando com você mesmo, se pondo lá embaixo, porque aí você entra numa frequência tão negativa que você atrai um monte de egum atrapalhado, como falou Ali Cravo, vira um puleiro de egum. Né? Então não é desse jeito que você vai conseguir. E aí quando você entra nessa frequência densa, você vai atrair vibrações que estão condizentes com aquilo. No canal, gente, para quem me acompanha faz tempo, com certeza vocês já devem ter visto alguns vídeos que eu falo de limpeza energética, tem lá o banho de lavanda com sal grosso, tem a calibração arcturiana que ajuda na modificação da frequência. Então conforme você vai mudando a sua frequência, você não consegue mais entrar nesse padrão denso, percebe? Então é muito importante, primeiro de tudo, vocês não se deixarem cair nesse padrão, porque quando você cai nessa frequência energética densa, você começa a se identificar com todas essas vozes que você foi internalizando desde criança, e você vai tomando essas vozes como verdade, né? E aí você vai atraindo espíritos que são condizentes com essa frequência e vai mergulhando ali na lama, chafurdando na lama. Quando você vê, você já tá num mar de bosta. E tá completamente identificado com aquilo. Então tem que tomar bastante cuidado com essa questão da vibração para você não se identificar com aquilo. Então começa a observar. Começou a se sentir mal, se pôr para baixo, a ter inveja, ter raiva, ter ciúmes, tudo que você tá sentindo de negativo é porque você tá identificado com o ego. Então é porque você está se olhando com o olhar do outro, você não está se olhando com os olhos do ser, você não está vendo a centelha divina em você, você está desconectado da sua essência, portanto você está doente. Então é hora de você parar tudo e ir pro seu cantinho lá meditar. Começa a meditar, respirar pelo diafragma, a silenciar o ego. Se você não consegue meditar, porque você sente que as energias estão muito pesadas, vai fazer o banho de lavanda com sal grosso, se você sentir afinidade com essa proposta. Vai ouvir a calibração arcturiana, vai fazer o Salmo 91 para você elevar o seu padrão, para você não se identificar com a sua frequência. É importante que você saiba que quando você está com crise de baixa autoestima, você está doente. Porque, gente, todos nós somos divinos, Deus está em nós. Todos somos partes do todo.
Não tem essa de um melhor, outro pior. As pessoas são únicas, não tem melhor e pior. Cada pessoa é especial do jeito que é, cada um é singular, cada um tem uma contribuição única para dar pro todo. Então, se você está se sentindo mal, está se sentindo rejeitável, tem alguma coisa errada aí. Então, é hora de botar a pombagira para rodar, botar a pombagira de frente aí e falar: epa, tem alguma coisa errada aqui. Aí você já vai mudando o seu padrão, vai elevando a sua frequência para você não se identificar com esse olhar social. Em geral, quando a gente está com baixa autoestima é porque a gente está se identificando aí com padrões sociais estabelecidos, tipo o padrão que eu já falei para vocês do esteticismo social, né? Aquele padrão de beleza que alguém falou que é bonito, que alguém inventou. E aí a gente está se comparando com aquilo e está se pondo para baixo, a gente não está se vendo com os olhos do ser. Então, esse é o alerta para vocês, tá, gente? Então é isso, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like aqui pra mim, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Então é isso, um grande beijo e até os próximos vídeos.